caso Daniel, um dos suspeitos deixa a prisão em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Botafogo vence Paraná Clube no jogo de despedida do goleiro Jefferson. E você vai ver ainda que tartaruga de espécie ameaçada de extinção é encontrada morta no litoral do Paraná. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. A Polícia Civil apresentou hoje o último suspeito de matar Gilmar Jeffer durante uma festa no dia 12 de outubro deste ano, no município de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. O homem foi assassinado, segundo a investigação, por ter tentado defender o filho em uma discussão. Um crime ocorrido no dia 12 de outubro está perto de um desfecho final. O terceiro homem acusado de atentar contra a vida de Gilmar Jeffer, morador de Itaperuçu, foi preso pela Polícia Civil do 11º Distrito. Teve uma festa na residência dessa vítima e esses elementos não eram convidados. E assim mesmo eles entraram na festa e arrumaram uma confusão com uma menina. Parece que deu algum problema com ciúmes, alguma coisa. O pai da menina ou do namorado dela interviu e foi morto a tiros por uns elementos. E também uma outra pessoa foi ferida, também caracterizando tentativa de homicídio. Juliano dos Santos Machado, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no dia do crime. Ele foi acusado de realizar os disparos contra Gilmar. No dia 1º de novembro, a Polícia Civil de Rio Branco do Sul efetuou a prisão de Thiago Costa Franca, de 23 anos, que estava junto de Juliano na noite do crime. O primeiro foi preso em flagrante pela Polícia Militar, o segundo foi preso pela Polícia Civil de Rio Branco do Sul, mediante mandado de prisão, e esse elemento que nós capturamos ontem está foragido e foi localizado pela nossa equipe. O último a ser detido foi Cleidiomar Lima dos Santos, de 29 anos. Ele estava trabalhando em uma obra na cidade industrial quando foi abordado pela polícia. Eu não assassinei ninguém, eu tenho prova, Deus sabe. Eu ajudei o corpo, porque estão me acusando que eu estava armado no dia. E eu tirei minha camiseta, segurei na cabeça dele para tampar o sangramento. Ajudei a carregar até o carro, para o carro levar para o hospital. E daí agora estão me acusando que eu estava armado. Os três agora responderão pelo crime de homicídio pela morte de Gilmar Jeffer. De Itaperuçu, no Paraná, para o Rio de Janeiro, policiais militares de Duque de Caxias prenderam ontem à noite o traficante Saulo de Oliveira. Ele era conhecido como Saulo Beira-Mar e era considerado o chefe do tráfico na favela da Beira-Mar. Houve tiroteio entre policiais e criminosos. 3 suspeitos foram baleados e pelo menos um fuzil e uma pistola foram apreendidos. Ele comandava o tráfico por aqui a pedido de Fernandinho Beira-Mar, segundo a polícia, que é um dos maiores traficantes de drogas do país. E uma agência dos Correios foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira na cidade de Serra Redonda, no agreste da Paraíba. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos detonaram o cofre da agência, mas não há informações se o dinheiro foi levado ou não. Após o ataque, os suspeitos deixaram um explosivo na janela de uma casa vizinha aos Correios. O grupo fugiu espalhando grampos pelas ruas da cidade para dificultar uma ação policial. Ninguém foi preso. Segundo o Sindicato dos Bancários, somente neste ano já foram 64 ataques aos Correios do município, somando 36 explosões. E um policial civil teve surto psicótico e ameaçou de se matar dentro de um apartamento nesta terça-feira no bairro Água Verde, em Curitiba, no Paraná. A região ficou bloqueada e foi isolada pela Polícia Militar do Estado. A negociação durou mais de 5 horas. Desde as 7 horas da manhã desta terça-feira, os moradores deste prédio no bairro Água Verde, em Curitiba, estão com sentimento de insegurança. Veiker de Mendonça Nóbrega, policial civil da Delegacia de Piraquara, morador do 13º andar, teve um surto psicótico. Segundo relatos dos próprios moradores, ele teria pego um extintor de incêndio e acionado contra os vizinhos. Logo depois, entrou em seu apartamento e começou a gritar, afirmando que iria atentar contra a própria vida. Eu acordei com gritos, dizendo que tinha ladrão, ele gritava ladrão, ladrão.
tem ladrão aqui no 1307, que é o apartamento onde ele mora. E muito movimento, muitas batidas de porta, de móveis, e quebração de copos, essas coisas, de móveis mesmo. E dá para perceber que ele já estava meio agressivo, meio descontrolado já. Segundo os moradores, esta seria a terceira vez que o investigador Mendonça, como é conhecido, teria mobilizado a polícia e demais órgãos públicos. Há 20 dias, ele atirou contra o próprio pé e foi levado ao hospital. Exatamente por isso, ele respondia a uma investigação preliminar da Polícia Civil. Ele é um doente, ele precisa de tratamento. Então acontece, não pode dizer, a Polícia Civil tem que tomar uma atitude, não pode deixar assim, na minha opinião. Porque ele pode causar uma tragédia aqui dentro. É isso que nós queremos. Nós estamos fazendo tudo o que é possível, a síndica está fazendo tudo o que é possível para ver se resolve o problema, mas a coisa vem piorando a cada dia, né? Isso já aconteceu há algum tempo atrás, volta uns 20 dias atrás, mais ou menos, num domingo. Teve bastante confusão também, bastante policiais vieram aí, o SAMU veio, parece que teve uma confusão dele acho que com a namorada e o uso de arma de fogo, inclusive. Mas antes teve muito, falaram que ele estava muito descontrolado, quebrando o apartamento e sendo bem agressivo, né? Mas daí hoje pela manhã eu pude escutar novamente e já associei que pudesse ser o mesmo rapaz, né? Ele dentro da sala do cine, tudo que ele faz, que pode fazer, barulho, jogar pedra, chega até bomba dentro dele. Se ele bebesse e não houvesse qualquer coisa, né? Mas ele faz esse barulho e anda com 2 revólveres. E aí fica difícil, ficou difícil. É coisa horrível. A Polícia Civil emitiu nota sobre o ocorrido. Informou que o policial responde uma investigação preliminar, um processo disciplinar e uma comissão de sindicância de estágio probatório. E afirmou ainda que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria Geral e o Centro de Operações Policiais Especiais. E no próximo bloco é hora de falar de esporte. Você confere os gols que fecharam a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. Você já ouviu falar no Centro de Recuperação Abrigo Seguro? Ainda não? Então vamos conhecer um pouco da história desta casa que tem transformado muitas vidas. Diante da necessidade em auxiliar jovens e adultos, a Igreja Mundial do Poder de Deus, juntamente com o AMAS e o projeto ID Gerando Salvação, tem se dedicado com muito carinho à instituição. Faça você também parte desta história, ajudando com diversas doações. Além disso, uma reforma será realizada em toda a casa, oferecendo um ambiente ainda mais agradável aos acolhidos. Compareça em qualquer Igreja Mundial do Poder de Deus e faça a sua doação. Além de você estar ajudando esta casa, você também com certeza será beneficiado. Afinal, fazer o bem faz bem. E agora é hora de falar de esporte. Vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro. Marcos de Pato, uma boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a você que nos acompanha. 2 partidas fecharam a penúltima rodada do Brasileirão na noite dessa segunda-feira. No Morumbi, São Paulo e Sport ficaram no empate sem gols. O tricolor paulista desperdiçou um pênalti em cobrança de Nenê, defendida por Maílson. E se o goleiro do Leão Pernambucano se destacou no jogo pela defesa decisiva, no Engenhão, outro goleiro foi motivo de celebração. O goleiro Jefferson, botafoguense, que fez a última partida profissional dele. E a despedida do ex-goleiro da seleção brasileira foi com vitória sobre o Paraná Clube. Vamos então conferir os gols da partida. O Botafogo saiu na frente logo aos 6 minutos de jogo com o gol do atacante Eric. Aos 18 minutos do segundo tempo, Alex Santana empatou a partida com esse belo chute.
Mas 10 minutos depois, Eric voltou a marcar para dar a vitória ao time carioca. Botafogo 2, Paraná Clube 1. Com o resultado, o Botafogo pulou para a 9ª posição com 51 pontos. Falando em classificação, vamos dar uma olhadinha então como ficou a tabela depois da penúltima rodada? Nós temos ali o Palmeiras campeão com 77 pontos, seguido do Flamengo, já garantido como vice-campeão 72, e o Internacional, terceiro colocado, que ninguém alcança também, com 68. A briga ali fica pelo G4, entre o quarto e o quinto colocado, o Grêmio e São Paulo, com a mesma pontuação. Eles vão decidir na última rodada quem vai para a Libertadores já na fase de grupos. Em sexto lugar está o Atlético Mineiro e em sétimo o Atlético Paranaense. Outra briga para ver quem vai compor o grupo dos 6 primeiros colocados para então disputar a pré-Libertadores. Na zona de rebaixamento tem mais briga, mais decisão para a última rodada. O América Mineiro abre a zona do rebaixamento com 40 pontos, seguido do Sport com 39. Essas duas equipes ainda vão disputar aí a briga, né, pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, com o Chapecoense, Vasco, também esses dois times correndo risco, e o Fluminense por uma briga aí, então, pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o destaque vem do automobilismo. A Toro Rosso oficializou o piloto Alexander Albon como segundo piloto da escuderia para a temporada de 2019. Aos 22 anos, o tailandês ficou em terceiro lugar na Fórmula 2 geral. Ele vai substituir o neozelandês Brandon Hartley. Albon fez parte de um programa de jovens da construtora RBR até 2012, quando foi demitido. A temporada deste ano da Fórmula 1 foi encerrada no último domingo com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, vencido pelo campeão Lewis Hamilton. Completaram o pódio Sebastian Vettel, da Ferrari, e Max Verstappen, da RBR. A última etapa da temporada marcou também a despedida do piloto espanhol Fernando Alonso, da categoria. E nessa segunda-feira teve partida única pela Superliga Feminina de Vôlei. Na abertura da 5ª rodada, o Praia Clube conquistou mais uma vitória e segue com 100% de aproveitamento na competição. Jogando no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano, o atual campeão da competição superou o Lanterna São Caetano por 3-0, com parciais de 25-14, 28-26 e 25-23. Com o resultado, a equipe mineira mantém a liderança da Superliga com 5 vitórias em 5 jogos. E hoje tem mais Superliga Feminina de Vôlei com a disputa de 5 partidas. Ainda falando de vôlei, mas agora do masculino, o Cruzeiro estreou com derrota no Mundial de Clubes de Vôlei disputado na Polônia. A equipe mineira foi superada pelos donos da casa no tie-break nessa segunda-feira. Com o resultado, o time polonês chegou a 2 pontos e está em segundo do grupo, atrás do Trentino. Já o Cruzeiro é o terceiro colocado e vai ter a chance de se recuperar nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o líder Trentino. E essas são as informações do esporte desta terça-feira, Thaís. Eu volto com você. Tá certo, Marcos de Pato. Obrigada por hoje. Uma boa noite para você. E olha só, no próximo bloco você vai ver que uma tartaruga que está ameaçada de extinção foi encontrada morta no litoral do Paraná e ainda tem informações sobre o caso Daniel. Daqui a pouquinho. Vem aí a maior premiação da música cristã brasileira, com os artistas mais renomados do cenário gospel. Em sua 4ª edição, Troféu Gerando Salvação. Dia 10 de dezembro, no Credit Card Hall. Notícias agora sobre o caso Daniel. Eduardo Purcotti, um dos 7 suspeitos de envolvimento no caso da morte do jogador, deixou a prisão ontem à tarde. A justiça revogou a prisão temporária dele. Ele é suspeito de ter quebrado o celular do jogador, arrombado a porta do quarto de Cristiana Brits e também de agredir o jogador dentro e fora da casa da família Brits. Purcotti estava detido na delegacia de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde o dia 15 deste mês e foi indiciado por lesão corporal grave. Outros 6 suspeitos permanecem detidos. Entre eles estão o assassino confesso do jogador,
Edson Brits, a esposa dele, Cristiana Brits, e a filha Alana Brits. Uma tartaruga marinha foi encontrada morta ontem em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com responsáveis do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, o animal é conhecido como tartaruga de couro e a espécie está ameaçada de extinção. 9 tartarugas desta espécie foram encontradas mortas na região, isso só nas últimas 2 semanas. Uma das hipóteses é de que esses animais se aproximaram da costa do Paraná por conta das correntes mais quentes que trouxeram uma série de águas-vivas. E as águas-vivas são o principal alimento dessa espécie de tartaruga. Os animais foram levados pelos biólogos para o Centro Marinho de Pontal do Paraná para estudos. E fala agora de saúde. Os registros de casos de dengue diminuíram em quase 70% em Rondônia. Mas, apesar do índice positivo, a Agência Estadual de Vigilância em Saúde segue com um alerta pelo estado sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente em lixos domésticos. O estado é o favorito do mosquito. Mesmo com a redução de quase 70% no número de registro de casos, ainda é motivo de preocupação. Por isso, é importante que os municípios do estado desenvolvam ações que realmente conscientize a população. Na quarta-feira, as chuvas volumosas se concentram na porção mais a oeste do norte do país. Porém, as pancadas isoladas continuam a ocorrer no Nordeste. Já no interior do Sudeste, o predomínio é de tempo firme, com previsão de chuva isolada e de curta duração no estado de São Paulo. No Mato Grosso do Sul e nos estados da região sul, o tempo fica mais instável, com previsão de pancadas isoladas de chuva a partir do meio da tarde. Vamos às temperaturas, mínima de 18 graus amanhã na capital gaúcha, 18 graus também em Florianópolis, Santa Catarina, mínima de 14 em Curitiba, no Paraná, de 18 em São Paulo, de 20 no Rio de Janeiro e máxima de 28 em Vitória, no Espírito Santo. Em Campo Grande, a máxima chega a 30 graus e em Cuiabá a 32. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você de terça-feira e até amanhã.